Então valendo. Pessoal, então a gente revisou aqui, né? A primeira parte da aula foi revisando um pouquinho do que a gente falou na aula passada, efeitos de saturação ou distorção, e agora vamos entrar aqui na aula de hoje, que são os efeitos de modulação, né? E vamos falar também sobre o LFO, ou Low Frequency Oscillator, ok? Então vamos lá. Então, antes de entrarmos no assunto, precisamos entender o que é o LFO, pois isso facilitará a compreensão do nosso estudo. LFO, Low Frequency Oscillator, é um dispositivo que atua por trás dos efeitos de modulação, que cria uma onda numa frequência mais baixa que o mínimo audível. Então fica ali entre 16 a 20 Hz. Essa onda... Vou passar a moto aqui. Essa onda silenciosa é somada a outra audível, que gera modulações na onda original, ganhando uma espécie de vibrato. Som-silêncio, numa velocidade ajustada pelo LFO. Então o que é isso? Todo o efeito de modulação, de certa forma, ele vai contar com um dispositivo que vai fazer isso aí, que o nome desse dispositivo é o LFO, um circuito que ele vai criar, né, uma modulação, ou seja, vai criar uma onda, só que essa onda ela é abaixo do mínimo audível, daquilo que o ser humano consegue captar, certo? Fica ali entre 16 a 20 Hz. A gente não ouve essa onda que esse dispositivo cria. Só que essa onda ela é somada a outra onda do sinal audível, daquilo que a gente está tocando, que a gente consegue ouvir. Isso vai gerar uma modulação, um efeito de onda, a onda original, no caso ao sinal original. E vai formar ali essa espécie de vibrato, que é muito característico aí dos efeitos como chorus, flanger, phaser, cada um da sua forma. Então basicamente é isso que esse LFO, o Low Frequency Oscillator, faz. Ele vai criar uma segunda onda, um efeito abaixo do mínimo audível ali que o ser humano consegue captar. Esse efeito vai ser somado com o sinal original e vai gerar uma onda, uma espécie de onda. Você não ouve, mas ele interfere na onda audível, na onda que está audível, que é as notas que você está tocando, né? Esse vai gerar o efeito do chorus aí, que é tão famoso, tão usado aí por vários músicos, bandas e artistas, né? Então, esse é o princípio por trás dos efeitos de modulação. Então, o que são os efeitos de modulação? São chamados de efeitos de modulação aqueles que alteram as características originais do som, como amplitude, frequência e fase. Lembrando, o que é amplitude? Amplitude é o tamanho da onda, exatamente a amplitude da onda. Quanto maior a amplitude, maior é a curva da onda. A frequência, a gente falou nas primeiras aulas, é a velocidade. Quanto mais rápido uma onda vibra, né, mais agudo é o som, por exemplo. Tá? E a fase é o sentido da onda, podemos colocar dessa forma. Tanto que, a gente vai falar isso mais à frente, pedais que invertem a fase, eles invertem o sentido da onda. Ok? Questão do positivo e do negativo, então inverte. Uma onda sendo gerada assim, e a onda, ao invés de começar do mínimo do baixo para o alto, começa do alto para o baixo. Há uma inversão de fase, né? Tá? Então, os efeitos de modulação, eles vão trabalhar nessas características do som. Eles vão mexer na amplitude, eles vão mexer na frequência, ou vão mexer na fase, tá? Ok? Vão inverter a fase. Então, os mais conhecidos são o chorus, o flanger e o phaser, tá? Mas outros efeitos também se enquadram nessa categoria que a gente vai falar nessa aula. Chorus, flanger e phaser são os mais usados, mais conhecidos, e às vezes são confundidos. Às vezes, quando você ouve uma gravação, eles são parecidos. Por quê? Porque o princípio é o mesmo. Quem tem um ouvido mais apurado consegue distinguir bem. Isso é um chorus, isso é um flanger, isso é um phaser. Mas quem não tem acaba às vezes confundindo, né? Mas vamos lá. O que é o chorus? No caso do chorus, depois que o sinal entra na unidade de efeito, ele é dividido em dois, sendo que um deles é levemente desafinado e modulado pelo LFO, que a gente falou no comecinho. Então o que ouvimos são dois sinais ao mesmo tempo, um afinado e o outro levemente desafinado e com um pequeno atraso, entre 10 a 20 milissegundos. Ao misturar os dois sinais, natural e com efeito, temos a impressão de duas guitarras, que as duas guitarras estão tocando a mesma coisa, porém nota-se ligeiras diferenças entre elas. Tá?
Então o chorus, a palavra chorus quer dizer coro ou coral, tá? Surgiu da ideia exatamente de um coro. Não sei quem já cantou em um coro ou quem já teve a oportunidade de ver um coro ao vivo ou de assistir, mesmo que seja em vídeo. O que você tem num coral? Várias pessoas cantando a mesma coisa. Claro, existem momentos onde há divisão de vozes, onde um grupo faz a mesma voz, o outro grupo faz outra voz. Às vezes você tem mais de um tipo de voz, você tem às vezes soprano, tenor, contralto, barítono, baixo, né? Mas todo coral tem um momento que canta em uníssono. A palavra uníssono quer dizer som único, ou seja, quando um coral canta em uníssono, ele está cantando a mesma melodia, sem nenhuma divisão de vozes, né? Sem ter contralto, tenor, né? Todos eles fazem a mesma melodia, né? E no coral, nem todo mundo é 100% afinado, mas quando junta todo mundo, parece que é uma coisa só, tá? Essa é a ideia do chorus, é criar um efeito coral, é como se mais de uma guitarra estivesse tocando a mesma coisa, né, ao mesmo tempo. Você percebe que, por exemplo, se pegar eu e o Diego aqui e botar para fazer um dedilhado junto, vai ter alguns leves atrasos, ou algumas leves acelerações, minha ou dele. A gente não vai se encontrar porque nós somos seres humanos. Pode até colocar um metrônomo ali, né? Mas vai ter leves atrasos ou adiantamentos. Isso vai gerar um efeito parecido com a sonoridade do chorus. É isso que o chorus faz, né? É quando você tem o mesmo sinal, a mesma coisa sendo tocada junto ao mesmo tempo e gera isso aí. Só que no chorus, no circuito do chorus, o que ele faz? Ele vai dobrar um sinal, vai gerar uma nova onda. Esse sinal vai ser atrasado em primeiro lugar, entre 10 e 20 milissegundos, que é muito pouquinho, mas já dá uma diferença no sinal. E ele vai levemente desafinar. Vai mexer um pouquinho na afinação da onda. Quando você mistura um com o outro, você vai ter o efeito do chorus, tá? Você vai ver o efeito do chorus aí em vários dedilhados de bandas. Geralmente é muito usado em dedilhados. Você vai ver em bandas como Iron Maiden nas baladas, Guns N' Roses na introdução lá da música Don't Cry, um chorozinho ali. Você vai ver The Police, né, utilizando na introdução o dedilhado, o Pink Floyd, várias bandas, né, utilizam principalmente para baladas, né. Alguns músicos gostam de misturar o chorus com a distorção também, tá? No vídeo que eu preparei para vocês, que eu vou mandar para vocês depois, eu não vou nem colocar para exibir aqui, porque na semana passada a gente tentou e não deu, né? Não sei por que não rola, o som fica travando, né? Mas eu vou mandar para vocês vão ver lá o chorus. E vocês vão ver um chorus grandão da Boss logo de início, que é o C1 da Boss. Esse da imagem aqui é o C5. O C5 já é uma evolução bem mais moderna do chorus. Já é um chorus com muita mais regulagens. Mas o C1 que vocês vão ver lá foi um dos primeiros chorus que a Boss criou. Inclusive, dizem que a Boss que criou o efeito do chorus. A Boss lançou muitos anos atrás um pedal chamado Roland Jazz Chorus. Para quem não sabe, a Roland, a marca Roland, é da Boss, né? E eles lançaram esse amplificador que já vinha com o efeito clássico de chorus, né? Aí depois geraram um pedal C1, o mesmo efeito que vinha no amplificador, geraram nos pedais e ficou muito famoso, todo mundo quis começar a comprar. Depois eles diminuíram o tamanho para esses pedais tradicionais, esse tamanho tradicional aí dos pedais, e tem vários modelos. Esse aqui, como eu falei, é o CS5, mas tem vários outros modelos anteriores a eles e até superiores, tá? Que a Boss está sempre relançando com alguma coisa ou mais. Os controles mais comuns que você vai encontrar em pedais de chorus vão ser o Depth, que quer dizer profundidade. Então ele vai ajustar a profundidade da onda. Quanto mais Depth você colocar, mais profundo, mais na cara, mais presente vai estar o efeito de chorus. O Rate ajusta a velocidade, a velocidade da onda. Se você colocar um Rate no mínimo, a onda vai ser bem devagar. Eu particularmente prefiro. Quando você aumenta muito a velocidade, você vai ter um som mais psicodélico. Dependendo do que você for usar, é bem interessante, né? E o Effect Level, ou Mix, como o nome sugere aí, é a quantidade de sinal, com efeito que será somado ao som da guitarra, né? Você pode mixar aí o volume limpo com o volume com efeito. Então você vai ter aqui alguns exemplos do CS5 da Boss. Você vai ter o Electro Harmonix Small Clone, que é massa.
E esse pedal aqui para mim, não é porque eu sou endorse da marca, mas para mim, na minha opinião, é o melhor pedal de chorus que eu já toquei na minha vida, que é o Analog Stereo Dual Chorus da NIG, que é um chorus, além de ser analógico, ele é estéreo. Ah, como assim? Ele tem duas saídas que você pode ligar um amplificador de um lado, um amplificador do outro, e o efeito vai ficar passeando. Ele vai para um amplificador, vai para o outro, dá um efeito bem legal. A gravação é show de bola, né? Então esse é o chorus. Se tiver alguma dúvida aí, por favor, me interrompam. Pode fazer um sinal aí para comentar. O flanger é o nosso próximo pedal aqui de modulação. Nos flangers, né, o princípio é o mesmo do chorus, ou seja, é parecido na forma de gerar o efeito, né? Porém, o sinal é realimentado. Isso quer dizer que uma parte do sinal modulado é mandada de volta à entrada da unidade de efeito e processada novamente. Teríamos um efeito parecido se ligássemos dois chorus em sequência. Então, o processamento do flanger é muito igual ao chorus, é a mesma coisa na realidade. Só que antes dele sair no output do pedal, ele volta e ele é realimentado, então ele passa de novo. É muito rápido, ele passa, ele é alterado, acontece tudo o que a gente viu no chorus, só que depois ele volta e passa de novo. Então, alguns quando ouvem o flanger até confundem, acham que o flanger é um chorus mais forte, é um chorus vitaminado, né? Um chorus que está com mais presença, está mais marcante ali. Só que é um outro efeito, né, que foi criado. Talvez, não posso afirmar isso, tenha sido criado exatamente colocando um chorus após o outro, ligando os dois ao mesmo tempo. Então você tem um efeito sobre o outro efeito, tá? Os controles mais comuns aí são o delay, que ajusta o tempo de atraso. Esse é legal porque geralmente eles têm esse ajuste. Você tem o feedback, que ajusta a quantidade do sinal que é realimentado. Funciona aí para deixar o phaser mais na cara, com mais agressividade ou menos agressividade. Você tem o rate, que ajusta a velocidade da onda, e o depth, que ajusta a profundidade, igual no chorus, igual acontece no chorus. Aqui saiu com erro, porque eu copiei, eu editei, depois eu vou acertar isso aqui. Ó. Aqui tá os exemplos que estão errados, depois eu vou acertar na versão da apostila que eu vou mandar para vocês. Tá? Mas esse é o flanger. E vai mudar muito de marca para marca, tá? Cada marca vai ter ali a sua configuração, quantidade de botões, né? É um efeito que foi muito usado pelo Van Halen. E muitas bandas, quando você ouve a banda com um riff, com distorção, fazendo aquele efeito meio... né, meio como se fosse um avião a jato, um efeito meio tubular no riff. No vídeo que eu separei para vocês vão perceber isso lá. E aparece na descrição embaixo, né? É com o flanger que faz isso. Ou seja, se você quiser um riff de uma música sua, da sua banda, obter um efeito desse, você vai ter que arrumar um flanger para fazer isso. O flanger também é muito usado por músicos que tocam soul music, funk, guitarra funkeada, né? Não funk brasileiro, essa porcaria do funk brasileiro aí, mas soul music, né? Black music, né? A banda o Interfire usava muito. Isso, perfeito, bem lembrado, Sérgio, bem lembrado. Então você bota lá para guitarra funkeada, é bem legal. O músico aqui no Brasil que usa muito o flanger, inclusive tem um pedal assinatura, é o Cacau Santos. Ele tem um pedal feito em conjunto lá com a NIG, que ele usa para isso. Então é um efeito bacana para você experimentar aí. Próximo efeito aqui é o phaser, né, que ficou clássico na mão do Ed Van Halen, né, o finado Ed Van Halen, que nos deixou, tristemente nos deixou ano passado, né. Van Halen não só usava o chorus, como usava o flanger, usou muito o phaser, inclusive a MXR chegou a lançar esse modelo de pedal aqui, o Phaser 90, que é um clássico deles, uma versão Van Halen, que era uma versão que tinha aquela pintura dele, com aqueles desenhos, né, tipo a pintura da guitarra dele, da Frankenstein, que é a guitarra clássica dele. E nos phasers, o que acontece no phaser? O sinal também é dividido em dois, ou seja, o mesmo processo do chorus e do flanger, porém um deles sofre uma alteração de fase, com um pequeno atraso e modulação, ambos ajustáveis. Esse sinal é utilizado para modular o outro, original, e o resultado é uma variação de fase no sinal geral, com as frequências se cancelando em alguns pontos e somando-se em outros, né? Então, no phaser vem de fase. É o mesmo processo do chorus, só que a outra onda que é criada, ela é invertida de fase, é como se ela fosse trocada. Uma está indo positivo negativo, a outra está indo negativo positivo. Então, quando as ondas se encontram, elas vão ter um cruzamento. Imagina que a onda está fazendo assim, vai ter algum momento que elas vão se cruzar. Nesse momento de cruzamento, há esse cancelamento de fase. Então é como se o som desse uma sumida. Então o som
dá aquele efeito mais ou menos que eu estou tentando simular com a boca aqui, tá? É um efeito que o Van Halen usou em muitas músicas, Pink Floyd usa bastante, David Gilmour, né? Então é um efeito muito legal, muito psicodélico, muito bacana também. Também muito usado com guitarra funkeada, também alguns músicos vão usar o phaser também, né? No vídeo que eu vou mandar para vocês logo depois da aula, vocês vão ver lá também a descrição. Esse vídeo tá bem legal também, tá igual aquele do Overdrive, porque tá na sequência, né? Tem vários riffs, ele tá até um pouco maior do que o da aula passada, porque tem mais exemplos. Aí eu peço que vocês assistam o vídeo mesmo, ouçam, né? Porque é um vídeo que só tem a foto do pedal, lá o vídeo do pedal. Não tem fala nenhuma, mas vocês conseguem perceber literalmente ali como é que tá a diferença de um efeito para o outro. Então, outros modelos podem sofrer uma variação quanto à nomenclatura e a quantidade. Com relação aos controles, eu pulei um parágrafo aqui. Eles variam de acordo com a marca e modelo. O Phase 90 da MXR, por exemplo, só tem um único controle, o de speed, velocidade, né? Deixa eu só fechar a porta aqui que o cachorro tá latindo, só um minutinho. Acho que melhorou um pouquinho. Então você vai ter aqui o MXR que tem só esse controle aqui, só esse knobzinho aqui. Mas você vai ter phaser. O phaser da NIG tem um monte de botão, né? Não sei se vai estar fácil de eu pegar aqui. Não, ele está guardado. Ele tem um monte de controle, né, que dá para você mexer, né? Mas esse da phaser da MXR só tem um botão, tá? Mas basicamente você vai ter level, que é o volume do efeito, rate, que é a velocidade da curva do efeito, e o depth, que ajusta a profundidade do efeito. Alguns podem ter mais. Da NIG, por exemplo, tem um monte de botão, você tem que ler o manual para poder saber o que o botão faz. Às vezes são ajustes, né, específicos da marca, do modelo, que outras empresas não vão fazer, né? Então por isso que eu não vou nem citar, porque os principais são esses aí, que vocês vão encontrar na maioria deles. Tá fácil aqui o chorus da NIG, ó. O chorus da NIG eu falei esse aqui, ó. Tentar chegar perto aí, ó. Ele tem, ó, speed, depth e ele chama aqui de energy. O energy é exatamente o level. Isso vai acontecer, tá? Às vezes as marcas vão ter os mesmos controles, mas vão batizar, né? Vão dar nomes diferentes, tá? Esse chorus aqui, como eu falei pra vocês, é o melhor chorus que eu já toquei na minha vida. Eu tenho dois. Eu tenho esse aqui e tenho outro que tá no pedalboard. Esse aqui eu tenho que mandar pra manutenção, que ele tá com um probleminha no knob, quando você mexe ele tá dando um barulhinho. Eu tenho que mandar pra mim fazer manutenção. Tá bem surradinho aí, ó. Vocês podem ver. Pedal excelente. E ele tem dois canais. Eu posso colocar um chorus em cima e um chorus embaixo. São dois ajustes diferentes. Aí no switch aqui, ó, eu consigo mudar de um efeito pro outro. Deixa eu ver se o pedal do Cacau tá perto, tá fácil. Só um minuto. O phaser e flange tá aqui, ó. Esse aqui é o phaser e flange, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Phaser e o flanger da NIG. A NIG fez esse pedal, ele foi até descontinuado, ele não fabrica mais, né? Mas ele juntou os dois pedais, os dois efeitos na mesma unidade. Aí repara aqui que ele tem um monte de controle. Ele vai ter um botãozinho aqui, ó, chamado Oscillator, que vai mudar a forma da oscilação. Esse aqui muda a forma da onda, que é o Mod. Aí você vai ter Speed, Range, Resonator e Mix. Os controles basicamente vão fazer a mesma coisa dos outros, só que com nomes diferentes. Como eu falei, vocês vão ter que ler os manuais para poder entender direitinho o que faz. Esse aqui a NIG lançou, ele é roxinho, geralmente eles seguem esses padrões de cor. O laranja é phaser, o roxo é flange. Aqui eles colocaram tá vendo? Phaser e flange. Esse mix aí seria fazer a mixagem do chorus com flange? Seria a mixagem do som limpo com o som do efeito. Seria a mesma coisa que o level, né? É como eu falei, isso vai mudar de marca para marca. O que faz é igual, mas o nome que os caras dão, eles vão mudar, né, de acordo com a empresa, né? Caiu aqui, mas depois eu arrumo. Achei aqui o pedal do Cacau Santos. Ele é pequenininho, ele é da série chamada Pocket. Não sei se vai dar para vocês verem aí.
ele só tem 2 controles. O nome desse pedal é o MSC, Signature Phaser. MSC é de... o M eu não sei o que é. É o Modulator Cacau Santos, né? Modulator de modulação. E ele tem também um Ring Modulator. O Ring Modulator a gente nem vai falar aqui na aula hoje, mas é um efeito que também o nome já diz, né? Uma modulação. Ele simula um alto-falante rotatório, tá? Antigamente tinha uns amplificadores que o alto-falante ficava rodando. Você tinha esse efeito, que é um efeito de modulação. Parecido com chorus, parecido com AUA às vezes, né? É um tipo de efeito de modulação. Mas é isso. Não sei se tem alguma dúvida. Se tiverem, por favor, fiquem à vontade. Você vai ter alguns modelos de phaser aqui, ó. O Phaser 90, que é esse laranjinha da foto. Você vai ter o Phaser EVH, Signature Model, que é o Phaser do Van Halen, que é bem parecido com o Phaser 90. O pessoal acha que é igualzinho, mas não é. Ele tem algumas alterações no circuito dele que o Van Halen pediu. E você tem esse efeito aqui, o T-Rex Phase Shifter do Tremont, do Mark Tremont, que é excelente. O Mark Tremont é daquela banda Alter Bridge, não sei quem conhece, uma banda bem legal, né? E bem pesada, e ele usa esse phaser bem legal. Pessoal, se tiverem dúvida, me interrompam aí, tá? Eu vou embora. Aqui você vai ter o trêmulo, que é diferente do vibrato, é uma alteração na entonação, ou seja, na altura da nota. O efeito trêmulo é uma pequena variação de amplitude do sinal. Corresponde a uma variação de volume, fazendo com que ele diminua e aumente repetidas vezes, gerando assim uma espécie de tremida no som. Então, trêmulo basicamente é uma variação na amplitude do som, do volume. É como se eu pegasse o volume da guitarra e ficasse assim, aumentando e abaixando, aumentando e abaixando. Se você fizer isso em casa, você bate um acorde da guitarra, pega o volume da guitarra e fica assim, você vai ter um efeito de trêmulo. Ele vai abaixar e aumentar. É o efeito do trêmulo, tá? Então, basicamente, ele é assim que funciona. Você vai ter o rate, que ajusta a velocidade do trêmulo, o def, que ajusta a intensidade, e o wave, que ajusta a forma da onda do trêmulo. Porque você tem onda... Lembra que eu falei em umas aulas lá atrás, tem a onda redonda, tem a onda triangular, tem a onda quadrada, tem a onda dente de serra. A gente falou sobre isso até deu o exemplo lá da musiquinha, tema lá do Super Mario Bros, que ela usa alguns tipos de onda diferentes, né? Onda quadrada, onda dente de serra. Aí ela soa um pouquinho diferente. Então, alguns pedais têm wave, esse controle que é para ajustar o tipo de onda. Os exemplos mais conhecidos, eles têm o Boss Tremolo 2, o Voodoo Lab Tremolo, que é esse da foto, e o T-Rex, é o Tremster, tá? T-Rex é uma marca de pedal de boutique, muito legal, muito conhecida. Tá, próximo efeito de modulação, os próximos aí, é o Octave, o Pitch Shifter e o Harmonist, tá? Nesses efeitos, o sinal é dividido em 2 ou 3, sendo que um ou dois recebe uma alteração na afinação, produzindo intervalos que são ajustáveis. Eles funcionam comprimindo ou expandindo o sinal que está sendo processado. Para alterar a altura do som para cima, o sinal é executado mais rápido, tornando mais curto. Então é preciso copiar segmentos do sinal processado e adicioná-lo ao sinal resultante para eliminar essa diferença temporal. Para tornar o som mais grave, o sinal é reproduzido mais lentamente, o que requer um corte de algumas seções do sinal para diminuir sua duração. Ou seja, pitch shifters estão constantemente cortando e colando pequenas porções do áudio a ser processado. Calma que eu vou explicar, porque parece meio complicado isso aí. O que o processador do Octave, do pitch shifter e do Harmonist fazem? Eles vão copiar ou vão dobrar o sinal em 2 ou 3, dependendo do tipo do efeito, né? Aí um deles vai receber uma alteração na afinação, só que é uma afinação ajustável. São intervalos ajustáveis. Quem já estudou teoria musical aí, a parte de intervalos, você tem os intervalos de terça, de quarta, de quinta, de sexta, sétima, oitava, é isso que esse pedal faz. São intervalos ajustáveis. Um octave, por exemplo, como o nome sugere, ele vai gerar um intervalo de oitava, tá? Por isso que é ajustável. Aí o pitch shifter tem mais opções. O harmonist, mais opções ainda, tá? O que eles vão fazer? Eles funcionam, como ele disse ali, comprimindo e expandindo o sinal. O que é comprimir? Não vou comprimir aqui não, tá? Porque isso aqui gera distorção. Imagina a onda aqui, ó. Comprimir assim gera distorção. Eles vão comprimir no seu comprimento da onda.
tá? Quando eu comprimo a onda vai fazer o que? Ela vai engrossar, só que ela vai diminuir o seu comprimento. Quando ela engrossa, ela vai diminuir a velocidade da onda. Desculpa, é o contrário. Quando eu comprimo, as ondas vão chegar uma mais próxima da outra, né? Então elas vão ficar mais rápidas, certo? Você vai aumentar a afinação. Você aumenta a altura da nota. Quando eu estico a onda, eu pego a onda, tá aqui. Eu toquei uma nota, pá, aí ela vibrou, pá. E eu pego essa onda, estico, eu faço isso. O que vai acontecer com a onda? Ela vai ficar mais lenta. Então ela vai ficar mais grave. Lembra que quanto mais rápida a onda, mais agudo é o sinal. Quanto mais lenta a onda, mais grave é o sinal. Nós falamos isso nas primeiras aulas. Acho que na primeira aula a gente falou sobre isso. Então, o que os processadores de Octave, Pitch Shifter e Harmonics fazem é isso. Eles vão comprimir ou esticar, expandir. Comprime, o som fica mais próximo às ondas, né, mais rápido, então o som mais agudo. Você estica, expande a onda, o som fica mais grave, tá? Eu acho que mentalmente dá para você imaginar o que acontece aí. Quando você comprime, o que acontece? Você tem esse espaço de tempo que a nota deve soar, mas se você comprimiu, o que o processador vai ter que fazer também? Ele vai ter que fazer colagens desse trecho para poder preencher esse tempo todo, tá? Então ele comprimiu lá, você comprimiu para a nota ficar mais alta, para gerar uma oitava acima. Beleza, está afinadinho, mas só que o espaço de tempo da nota é esse. Então ele vai fazer cópias desse sinal aqui comprimido para poder preencher e dar o tempo da nota que você quer. Quando você expande, o efeito vai ser o contrário, vai aumentar o comprimento da onda. O que ele vai ter que fazer então? Ele vai ter que cortar para ela caber dentro do tempo que você precisa. Tá? Teoricamente é assim que funciona. Tá. Delays e feedbacks são frequentemente adicionados para criar uma defasagem em relação ao sinal original e não deixar o som muito artificial. Por quê? Quando você comprime e expande a onda, se não adicionar alguns delays, o som fica muito artificial, não fica aquele som da guitarra normal. Tá? Hoje, com a qualidade dos processadores aí, que está cada vez maior, você consegue mexer na altura, na afinação, sem ficar digital, sem ficar aquele som muito mecânico, muito robótico, tá? A qualidade também é legal. Aí tá aqui, você vai ter o Octave da Boss aqui, clássica, o OC2, ó. O que ele vai fazer? Ele vai produzir sons 1 ou 2 oitavas abaixo do som original. E essas oitavas são ouvidas juntas com o som original. Você vai ter basicamente level, que é o volume do efeito, oitava 1 e oitava 2, que bota uma oitava acima e o outro bota uma oitava abaixo, tá? Os controles podem variar em alguns modelos de marcas. Alguns vão ter mais, outras marcas vão ter menos controles. Aí você tem o Boss Octave OC2, o MXR M1-103 Blue Box Octave Pedal e o Zevex Johnny Octave Analog Octave. Ok? O Octave a impressão que vai dar é que você tem quando você toca uma frase, uma melodia, um riff na guitarra com o Octave, parece que tem a guitarra e o contrabaixo tocando junto. É exatamente esse efeito. Tá? Parece demais, porque o contrabaixo ele é uma oitava abaixo do que você toca. Se você faz um riff no contrabaixo e esse mesmo riff você repete na guitarra, a guitarra vai estar uma oitava acima do contrabaixo e vice-versa. Tá? Então quando você bota lá uma oitava acima ou abaixo, vai ser um efeito similar, parecido ao efeito da guitarra tocando a mesma coisa junto com o contrabaixo. Outro efeito aí é o pitch shifter, né? O que o pitch shifter faz? Ele permite alterar a afinação gerando vários intervalos simétricos. Presta atenção nisso aqui. Ele altera a altura da nota, mas de forma simétrica com relação ao som original. Os pitch shifters tradicionais geram intervalos simétricos. Alguns modelos mais recentes contam com a função de harmonies ou harmonizer, que ao invés de gerar intervalos simétricos, geram os intervalos dentro de uma escala pré-selecionada. Como é que funciona isso? Talvez alguns que não entendam aí de campo harmônico, de intervalo, vão ter um pouquinho de dificuldade para entender isso, né? Se você tiver dificuldade, quero até aproveitar e fazer uma propaganda aqui. Quando a gente acabar o curso de setup aqui, eu vou abrir uma turmazinha aí, não defini o tempo, mas a gente pode ser de técnica, pode ser de harmonia e tal. Aí se você quiser estudar comigo, vai ser nesse mesmo valor, preçozinho camarada, né? A gente pode falar sobre isso aí também. Mas o que é então o pitch shifter? Ele vai dobrar a nota no intervalo ajustável. Você pode ser uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma oitava. Acima ou abaixo da nota original. Você tem a nota original aqui,
você ajusta qual intervalo que você quer que o pedal gere, ok? O pitch shifter tradicional, ele vai gerar esse intervalo simetricamente. Como assim? Se você ajustar ele para gerar uma terça, ele vai gerar só a terça. Por exemplo, aí você tem dois tipos de terça, terça maior e menor. Se você ajustar ele para gerar uma terça maior, ele vai gerar terça maior o tempo todo. Aí você pode me perguntar, quem não sabe, vai perguntar e vai falar assim, mas qual o problema disso? O problema é quando você vai tocar uma escala e você quer dobrar uma terça, como o Iron Maiden faz, por exemplo. O Iron Maiden usa muito riffs, onde uma guitarra faz uma voz e a outra guitarra faz a outra voz, dobrando a terça, eles fazem, né? Você dobra a guitarra, uma fazendo a tônica e outra fazendo a terça. Dentro de uma música você tem o que é chamado de campo harmônico, que é a tonalidade. Então, o pitch shifter tradicional ele não obedece isso, ele vai funcionar simetricamente, então vai o tempo todo ali manter. Se você ajustou para terça maior, ele vai dar terça maior o tempo todo. Acontece que em alguns momentos essa terça maior vai estar fora da escala, vai soar desafinado, literalmente. Então isso é um problema. Aí foi criado mais à frente o Harmonist. O Harmonist é um efeito que cria essa dobra de voz, mas dentro de uma tonalidade específica, dentro de uma escala específica. Alguns pedais você coloca até lá Dó maior, Lá menor, Sol maior, Mi menor, Ré maior, Si menor. Você escolhe a tonalidade. Aí qualquer coisa que você tocar dentro daquela escala ele vai dobrar dentro da escala, tá? Se não deu para ficar muito claro, é porque tem que entender essa parte teórica da música, como funciona isso aí. Mas basicamente, se você tem uma música em Sol maior e você quer usar o pitch shifter, se não for com o efeito de harmonista ou harmonizer, em alguns momentos vai dar nota fora. Vai soar como se você estivesse tocando uma nota errada. Não é o efeito que ele é simétrico, ele vai manter aquele padrão ali o tempo todo. O harmonista não. O harmonista, se você ajustar lá para a escala de Sol maior, ele vai ajustar essas notas. Então ele vai dar, no momento que tiver que dar terça maior, ele dá terça maior. No momento que tiver que dar terça menor, ele dá terça menor. O mesmo vai acontecer com os outros intervalos, né? Quando tiver uma variação que ele tiver que alterar para poder adequar o intervalo à escala, ele vai fazer isso. Ok? Alguma dúvida aí? Tá dando para entender? Então beleza, os controles mais comuns... manda aí, Sérgio, fala aí. Você ia perguntar? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Então beleza, vamos lá. Os controles mais comuns vai ser o balance, que é o balanço, né? O volume de som com efeito e som sem efeito. O HRK, que é key, né, que fala, né, em inglês. Meu inglês é meio vagabundinho, tá? Mas o HRK é o harmonista ou harmonizer, né? Key é a chave, ou seria a escala, né? A nota, a tonalidade. É para você selecionar a escala que você vai usar. O pitch, que é um ajuste fino de afinação. Às vezes a afinação não está perfeita, você vai e ajusta ali, é legal. E o mode, que escolhe vários modos de operação do pedal, como harmonist, pitch shifter, fluter, entre outros. Observação, controles podem variar de algumas marcas ou modelos. Então, aí tem alguns modelos, o PS5, que é o pitch shifter Effect Pedal, o PS3, que é o Pitch Delay, o Electro Harmonix Holly Stain, também tem essa função, ok? Aí depois você vai ter o Harmonist. O Harmonist já é uma evolução dos Pitch Shifters, né? Eu não vou nem falar muito dele, porque ele vai ter o que o Pitch Shifter faz, já com o modo Harmonizer, né? É a mesma coisa, Ricardo? Não, o Harmonist ou o Super Pitch Shifter, por exemplo, tem uma qualidade melhor. Eles fazem o que o pitch shifter faz e outras coisas a mais. Então tem mais opções pensando nessa questão das escalas. Ele é muito legal, tá? Quando você quer dobrar isso aí, ele faz muito isso aí, tá? E às vezes você pode colocar não só com o Harmonist, você pode colocar às vezes mais de um intervalo. Você pode colocar 2, 3 notas ao mesmo tempo. Então é bem bacana. Aqui o AMI, não sei quem conhece esse pedal, um pedal que ficou muito famoso aí na mão do Tom Morello, né? Muitos solos do Rage Against the Machine ele usava. Steve Vai também, cara, usou demais esse pedal. Satriani, um pedal bem legal. Desenvolvido pela Digitech, o efeito, né, e o pedal. A ideia do AMI é de recriar em um pedal o efeito obtido com as alavancas Floyd Rose. A alavanca Floyd Rose você sobe e desce a afinação da nota, né? Permitem grandes alterações acima ou abaixo na afinação de uma nota, esticando ou afrouxando as cordas. Assim é possível alterar de forma intervalar
a altura de uma nota, podendo se alcançar até 2/8 acima ou abaixo da nota original. E tudo isso controlado pelo pedal, abrindo e fechando. Então ele tem um pedal acelerador, tá? Tipo do wah-wah, e ele altera a nota. Só que essa alteração da nota, da altura da nota, ela é linear, né? Ela faz como se fosse uma alavancada, e ao mesmo tempo você pode controlar qual nota que você quer que ela vai. Se você quer que ela vai uma oitava acima, se você quer que ela vai uma terça, uma quarta, abaixo. Então são vários efeitos, é bem legal esse pedal, tá? A Boss tem um pedal chamado Super Shifter, né, que é o que a gente já comentou, que vem com um efeito chamado T-Arm, com um funcionamento similar ao AMI, porém no tamanho super compacto dos tradicionais pedais da empresa. A alteração da altura da nota é obtida pisando e mantendo pressionado o pedal. O grande problema desses pedais é que ambos roubam muito sinal. Então esse pedal ele trabalha roubando muito sinal, ele vai mexer muito no teu sinal. Alguns vão usar até alguns pedais de buffer, que a gente vai falar em algumas aulas na frente, o que é o buffer, né? Para poder melhorar um pouquinho a qualidade do sinal quando usa esse pedal. Eu já tive tanto o AMI quanto o Super Pitch Shifter, né? Na verdade o AMI eu não cheguei a ter meu, né, de propriedade minha, mas já tive aqui comigo, já foi o disco comigo testando, tocando, né? Mas o Super Pitch Shifter eu já tive, usei por vários anos aqui, e ambos roubam muito sinal, né? Acaba tendo uma perda, né? Mas quando você quer usar, vale a pena, né? Aí você vai ter o Digitech AMI que eu falei, o Boss PS5 Super Pitch Shifter, que vai ter aquele efeito lá, e o Morpheus Bomb Polyphonic Pitch Shifter. Esse Morpheus aqui é um pedal que faz esses efeitos aí já mais moderno. Inclusive você pode até simular afinações, para quem gosta de usar afinação abaixo, por exemplo. Esse Morpheus faz isso, ele altera a afinação abaixo. Parece que você mudou a afinação da guitarra sem mexer na taxa. Você pode tocar às vezes um tom abaixo, meio tom abaixo, com uma guitarra que está afinada na afinação tradicional. É bem legal. Nunca tive, mas já vi vídeos, a galera que tem fala que é bem legal e que ele é bem realístico, ele é bem real mesmo. Por último aqui, a gente vai ter o wah-wah. Foi popularizado na década de 60 pelo Jimi Hendrix. E seu funcionamento é bem simples, onde um potenciômetro de tonalidade é controlado pelo movimento do pé abrindo e fechando. A frequência tonal varia de acordo com o movimento feito no pedal. Dependendo do movimento, as frequências variam entre uma pequena parcela da total e todas as frequências do sinal seco, mudando o conteúdo harmônico do sinal em tempo real. Tá? Bom, o que o wah-wah faz? O wah-wah basicamente é um potenciômetro de tonalidade. Tá? Aquele tone, igual aquele tone que você tem na guitarra. Então ele vai atenuar ou acentuar as frequências, tá? Mais nas frequências médias e altas. É isso que o wah-wah faz. Só que você faz isso controlando com o pé, tá? Claro, tem um circuito ali para amplificar e tal. Esse pedal da foto aqui, por exemplo, é o Crybaby Slash. Ele tem alguns controles a mais, tem um boost aqui do lado. É bem parecido com o que eu tenho. O meu é o 535... não vou lembrar o modelo aqui agora, porque o meu não tem esse botão aqui de liga e desliga, que é o que eu falo logo aqui, ó. Na maioria dos pedais de wah-wah, o pedal é ligado através de uma chave liga e desliga, que é acionada por pressão e fica localizado logo abaixo do pedal. Porém, existem alguns modelos onde o acionamento é automático a partir de um movimento, aqui faltou uma palavra aqui, a partir do momento, desculpa, em que se encosta o pé no pedal através de uma célula fotoelétrica. O que é isso? Parece muito tecnológico, né? É o seguinte, o wah-wah tradicional tem esse switchzinho aqui, esse botãozinho aqui, quando você pisa ele, dá um clique, ele é exatamente esse mesmo modelo aqui, deixa eu pegar o pedal aqui de novo. É exatamente esse switch que vem nos pedais aqui tradicionais, ó. O wah-wah tem isso aqui, então quando você pisa, ele ligou, pisou de novo, ele desligou. Então quando você vai acionar o wah-wah, você tem que dar uma pisadinha, ele dá o cliquezinho, usou o wah-wah. Quando você vai desligar, você tem que pisar de novo para ele desligar, tá? É meio incômodo isso aí para fazer isso, mas a maioria acostuma, quem usa o wah-wah com esse acionamento clássico. Aí algumas empresas fizeram esse pedal com acionamento eletroóptico, tá? O meu pedal é um Crybaby da Dunlop, eu amo ele, é um pedal animal, só que ele é acionamento eletroóptico, ele não tem esse botão, então é bem legal. O que isso evita? Evita ruídos comuns em potenciômetros causados pela sujeira
e tempo de uso, mas tem uma desvantagem. Nesse sistema de acionamento automático, não é possível usar um recurso muito comum, onde o A é usado como mid boost, quando o pedal fica ligado na posição central. O que é isso? O mid boost era uma técnica que quem usava muito era o Hendrix, e quem usava bastante era o Stevie Ray Vaughan, tá? Um guitarrista de blues que também já faleceu. O que consiste o mid boost? Mid é de médio, né? Consiste em você ligar o wah-wah, você ligou ele e você mexe ele, movimenta ele até ele ficar numa abertura que o timbre te agrada. Isso deixa o timbre um pouquinho anasalado, né? Porque ele vai trabalhar ali as frequências médias. O que o Stevie Ray Vaughan fazia? Ele usava dois wah-wahs, um para fazer o efeito do wah-wah e o outro para fazer o mid boost. Então ele ligava o wah-wah antes de tocar, posicionava o pé ali até achar um posicionamento onde ficava, deixava ele parado ali. Aqui estava legal, vamos imaginar que é no meio. Ele deixava ele ali parado, que dava esse efeito, né? Porque lembra que ele mexe o potenciômetro, você vai mexer na qualidade tonal, na equalização do timbre, ele fazia isso. Aí ele usava o outro pedal para movimentar, ele deixava esse pedal parado. No pedal que tem um acionamento eletroóptico, não dá para fazer isso, porque ele tem uma mola que ele levanta o acelerador. Então você pisa ele vai levantar depois, entendeu? Você controla, quando você tirar o pé ele vai fazer isso. A mola não deixa ele ficar baixado, tá? Porque o acionamento dele vai com o peso do seu pé. Quando ele sente que você botou o pé, ele já liga, é automático, tá? Então, assim como nos outros efeitos, as características timbrísticas variam de modelo para modelo, de marca para marca. Existe também o alto wah, onde a variação tonal se dá através da força empregada na paletada. Então, o alto wah é um efeito que o wah, né, do efeito se dá quando você bate a paleta. Se você bater uau, ele faz uau, tá? Você ajusta, ele tem os controles ali. É muito usado em funk. Então quando você bate uau, 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 tá? Ele bateu a paleta, ele abre de forma automática. Por isso que o nome é alto wah. É muito usado para guitarra funkeada mesmo. Aí exemplos clássicos aí, você vai ter o Boss PW10V Wah Pedal. Esse pedal aqui é um pedal que tem vários timbres de wah-wah. Você vai ter o Buddha Bud Wah, que é um pedal de boutique de wah-wah, bem bacana. E o Dunlop original Crybaby Wah Pedal, classicão aí dos wah-wahs, né? Você vai ter Morley, você vai ter Vox, vai ter vários modelos aí. É um pedal que você tem que pesquisar. A minha história com a wah eu pesquisei para poder chegar no wah que eu gostava. Os primeiros modelos que eu tive eram os modelos clássicos. Eu tive o Crybaby 95Q, eu tive o Vox, eu tive vários modelos. Eu tive um da Honor que eu gostava bastante, que era o Fat Boy. Tive o Fat Boy 1 e o 2. Aí depois de um tempo eu peguei aquele pedal, o Bad Horse, né, 2, da Morley, que é o pedal assinatura do Steve Vai. Eu gostei muito desse pedal na época pelo fato dele ter o acionamento eletroóptico. Foi o primeiro pedal com acionamento eletroóptico que eu tive, né? Mas ele tinha um problema que eu não gostava. Dois problemas que eu não gostava. Ele é grande, ele é quadrado assim, ele é bem grande, um pedal que ocupa bastante espaço, então é muito pesado. E ele não tem um som limpo, um som clean. É uma coisa do Steve Vai. O Steve Vai não usa guitarra clean. Então quando você vai usar uma guitarra limpa, wah com som limpo, ele distorcia, porque ele dá um pouquinho de drive. Toda vez que você aciona o pedal, ele além do wah, ele coloca um leve boost. É proposital, não é defeito do pedal, é proposital. Para aquilo se somar com o som da distorção. E o Steve Vai pediu para Morley fazer assim, né? Isso me incomodava, porque o pedal ficava legal, até de certa maneira legal com o timbre distorcido, mas quando ia usar som limpo você tinha uma perda. Eu toquei, por exemplo, alguns anos com uma cantora chamada Alessandra Rangel, e ela tem muita música funkeada, muito groove, muito soul music, né? Aí eu não conseguia ter um som de guitarra limpa, 100% limpa, igual é usada em soul. Aí aquilo me incomodou e eu procurei outros pedais. Eu acabei chegando num pedal de boutique, que eu não vou lembrar o nome, que eu usei um nome, o pedal era bonito pra caramba. Era um pedal... não vou lembrar o nome aqui agora. Uma hora eu lembro, eu falo com vocês. Eu amei o som desse pedal, só que ele tinha um som mais clássico, não era um som moderno igual o Morley, mas o acionamento dele era de botão. Bicho, eu me perdi naquilo, eu acostumei com o acionamento eletroótico e toda vez que eu ia pisar eu me perdia no tempo da música. Aí eu acabei pesquisando um pedal que tivesse um som parecido com o dele e tivesse acionamento eletroóptico. Aí eu achei um Crybaby
que é o 95Q, que ele tem um boost, ele tem uns botões ali que controla e tem esse acionamento eletroóptico, tá? Tem pedal de Wah-Wah que tem um monte de botão, tem regulagem de tonalidade, de abertura e mais uma série de coisas. Aí eu achei esse pedal, nunca mais desfiz dele, é o que tá no meu setup até hoje. Pedal animal, excelente. Uso ele para tudo, ao vivo, gravação, então é um pedal que eu indico. Então é isso, o Wah-Wah tem que pesquisar para você testar e achar o efeito que você vai curtir mais. Bom, por hoje é isso. Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Se tiverem, pode ficar à vontade. Sem dúvida. Sem dúvida? Dúvida sem dúvida ou sem dúvida de não ter nenhuma dúvida? Não, nenhuma dúvida mesmo. Ah. E aí, Diego, alguma dúvida aí? Não, tranquilo. Esses também são efeitos que a gente já conhece, tem todos tem aqui, né? O Wah-Wah, por exemplo... 70, eu já brinco com eles um pouquinho. Isso, legal. O Wah-Wah, flange, não é um efeito que você usa o tempo todo, né? Mas é bacana, é um efeito legal. Manda aí, Miguel, o que você manda pra nós hoje aí? Fala aí. Tem alguma dúvida, algum comentário? Hoje não, acho que eu tô tranquilo. Beleza. Johnny? Cadê o Johnny? Não, tá de boa. Eu mandei, tá de boa. Beleza. Esses efeitos, como eu falei, não são efeitos que você usa o tempo todo, né? Você vai às vezes usar... Vamos entrar. Pô, manda aí. Eu tive um da Hell Baby, pedal desses aí que você tá falando, do Wah-Wah. Esse Hell Baby é o da Behringer? É o da Behringer. É o da Behringer. Ele era tipo, você falou aí, tipo assim, você pisava ele ativava, não tem? O acionamento eletroóptico. Eu conheço de nome só, nunca toquei nesse pedal. Eu não sei nem como é que é o som dele. Rapaz, o pedal era luxo, tá? Legal. Muito bom o pedal. E pedal é isso, é testar. E, por exemplo, eu falei que esses efeitos aí você acaba não usando muito. Mas às vezes é algo que compõe o seu estilo de tocar. Eu já passei por várias fases, né? Eu tive uma época que eu tinha uma pedaleira gigante. Que uma vez eu fui tocar com ela em São Paulo, eu tinha 19 pedais na pedaleira. Pra vocês terem uma ideia. Era muito pedal. Onde eu chegava, nego, rapaz, você vai usar isso tudo? Não, eu não usava. Não usava tudo. Mas é os pedais que eu tinha. E às vezes você ficava carregando aquele trambolho para tudo quanto é lugar e usava 2, 3 pedais. Porque tem aquilo que você usa o tempo todo. O que você vai usar mais? Distorção, o delay, um Wah-Wah às vezes, um chorus, é o que mais usado. Tá entendendo? Com o tempo eu fui deixando de ser besta, né? Parar de ficar pagando excesso de bagagem nos aviões. E falei, não, cara, eu vou reduzir o set. Fui reduzindo cada vez mais. Hoje o meu set é bem reduzido, eu ainda acho ele grande, mas o que tem ali é o que eu uso mesmo. Eu tenho uma pancada de pedal aqui no armário aqui, tá? Que eu fui adquirindo ao longo dos anos, fora os que eu vendi, né? Vendi muita coisa. Que eu uso às vezes para uma gravação, para uma aula, para uma demonstração. Agora ao vivo, o meu som básico, ele consiste em distorção, delay, chorus, um compressor para alguns momentos, Wah-Wah. Basicamente é isso. Aí a distorção, eu uso vários tipos nessa saturação, eu uso um overdrive low gain da VTR Effects, que a gente vai ter uma aula com o cara que fez ele, que é o Ítalo, tá? É um overdrive low gain maravilhoso. E eu uso o dual drive, que tem os dois drives, um drive mais pesado e um drive mais leve. Tá? Então eu tenho 3 tipos de saturação no meu set, que é o que eu uso mais. Fora isso, eu não uso mais um monte de efeito. Pode perguntar. Agora, um pedal que eu achei muito bacana de distorção da Nig faz, aquele pedal é um porreta mesmo. Qual Nig? O Amp Simulator. O Amp Simulator. A gente vai falar dele na aula sobre simuladores. Que ele é um simulador de amplificador, né? A gente vai falar dele, é um excelente pedal mesmo. Mas é isso. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta ou dúvida. Sobre pedal de afinação lá que você tinha falado, eu tenho o Drop Tudo da Digitec. Ah, sim. Nossa, muito bom. Ele é muito bom, cara. Ele é bem legal. E é isso. Eu até 3 semitons com ele assim. Nem percebe, né? Nem percebe, né? Que tá.
Eu já ouvi falar, eu nunca toquei nele, tá? Nunca toquei nele não, mas eu já ouvi falar e nos vídeos, as demonstrações, eu achei bacana. Eu vi um vídeo em São Paulo, ao vivo, o Eduardo Danui, demonstrando ele, cara. Eu fiquei de cara assim com o som, né, que ele tava tirando. Pessoal, é isso. Semana que vem, a gente vai interromper um pouquinho a parte de pedal e a gente vai ter a nossa aula com o Avestino da Band Custom. Eu gostaria que todos vocês se programassem para não perder essa aula, para assistir, porque o Avestino tem uma agenda meio complicada. Inclusive, essa aula dele era para ter sido antes da gente entrar na parte de pedal, mas só agora que eu consegui agendar com ele. E a aula dele vai ser muito legal, porque ele vai dar dicas de regulagem. O Avestino, para quem não sabe, ele é dono da Band Custom, que é uma fábrica de guitarras, ele fabrica guitarras. Então ele vai falar sobre construção, vai falar um pouco de madeira, regulagem, altura de cordas e todas as dicas que ele vai dar, ele vai falar sobre como a guitarra bem regulada influencia, ou mal regulada também, influencia no timbre final. Que é uma coisa que eu já falei em algumas aulas, né? A gente acha que é só os pedais que vão influenciar, não, tudo influencia, inclusive a guitarra estar ou não regulada, tá? Aí ele vai falar disso, né? Vai ser bem legal e é bom até para conhecer o trabalho dele. As guitarras dele são guitarras custom shop, são guitarras com excelente acabamento, são guitarras caras, não são guitarras baratas. Ele faz do jeito que você quer, né? E não sei se o Miguel conhece, o Guilherme, daí de Santa Maria de Itibá, que foi meu aluno, ele comprou uma ou duas guitarras lá do Avestino lá. E as guitarras ele fez do jeito que ele queria, né? Então, chegou a tocar nas guitarras? Eu já mandei guitarra na band dele, eu nunca toquei não, mas eu já mandei uma Epiphone que eu tinha para ele regular. O luxo ficou, hein? Nossa. É ele que regula as minhas guitarras. Essa guitarra aqui, ó, ele regulou ela todinha pra mim, porque eu sou chato, cara. Eu gosto de... Ele trocou os trastes pra mim, botou trastes de inox da Gescar. Ele que fez a parte elétrica. Ele botou o treble band, né, pra quando abaixar o volume não perder agudo. E regulou e ajustou a pestana. Cara, a guitarra tá um tiro. Não tem nada que reclamar dessa guitarra, né? Porque assim, por mais que a guitarra seja top, seja excelente, sempre é bom você levar no luthier, né, para dar um tapa, para dar uma regulada, deixar as cordas mais baixinhas. E ele fez isso, né? Não só nessa, também a outra vermelhinha também. As guitarras que eu levei para ele, todas voltaram assim, top. Aí não percam a aula. O que é? A Avestino é excelente, cara. Ele é muito bom. Hoje ele é daqui do Espírito Santo, né? Na minha opinião, ele é o melhor luthier do Espírito Santo. É um cara que tem pesquisado, está sempre estudando. Na minha opinião, ele é o melhor. Fabricante, entende da construção, entende da parte elétrica, está sempre